Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Food Python Trader e no vídeo de hoje vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês os ambientes de desenvolvimento Python que a gente poderá utilizar dentro do nosso curso. O primeiro, que é esse que a gente está utilizando, é o Google Colab. O Google Colab, ou Colaboratory, ele é um serviço gratuito oferecido pelo Google que permite a escrita e a execução de código Python através do navegador sem a necessidade de configuração. É uma ferramenta muito popular entre cientistas de dados, pesquisadores e educadores, pois facilita o compartilhamento de notebooks, a colaboração em projetos de pesquisas e a aprendizagem de programação em Python. Para a gente abrir um notebook, é só a gente vir aqui, ficheiro ou arquivo, e novo bloco de notas ou novo notebook. Uma das principais vantagens do Google Colab é a sua capacidade de fornecer acesso gratuito a recursos de hardware, como GPUs, que são as unidades de processamento gráficos, e TPUs, que são as unidades de processamento tensorial, o que pode acelerar significativamente várias tarefas computacionais, principalmente no aprendizado de máquina e no Deep Learning. Os notebooks do Google Colab são armazenados no Google Drive e podem ser compartilhados da mesma maneira que os documentos do Google Docs ou as planilhas do Google Sheets, permitindo uma colaboração em tempo real entre os vários usuários. Além disso, o Colab é integrado a muitos serviços populares da Google, facilitando a importação e exportação de dados, o acesso a modelos de machine learning pré-treinados, dentre outras funcionalidades. A nossa próxima ferramenta é o Jupyter Notebook e o Anaconda. São duas ferramentas extremamente populares na ciência de dados, análise de dados e pesquisa acadêmica. Cada um tem sua finalidade específica, mas frequentemente são utilizados em conjunto para facilitar o desenvolvimento e a execução de código, especialmente no Python. O Jupyter Notebook é uma aplicação web de código aberto que permite criar e compartilhar documentos que contêm códigos ao vivo, equações, visualizações e texto narrativo. É uma ferramenta essencial para a ciência de dados e análise de dados, permitindo uma combinação poderosa de código, dados e texto. Os notebooks Jupyter suportam mais de 40 linguagens de programação, incluindo Python, R e Scala, e são amplamente utilizados para análise de dados, visualização, modelagem de machine learning e muito mais. Já o Anaconda é uma distribuição gratuita e de código aberto de linguagem Python e R, voltada para a computação científica, análise de dados, ciência de computação, engenharia, machine learning. Ela visa simplificar o gerenciamento de pacotes e implantação. A distribuição Anaconda é equipada com a coleção de 1.500 pacotes científicos e de análise de dados pré-instalados, facilitando o início de projetos sem a necessidade de instalar cada biblioteca individualmente. Além disso, o Anaconda inclui o Conda, um gerenciador de pacotes e ambiente que funciona em várias linguagens de programação. O Conda permite instalar, executar e atualizar os pacotes e seus dependentes com facilidades. Com o Anaconda, os usuários podem criar ambientes isolados para diferentes projetos, garantindo que cada projeto tenha suas próprias dependências, independente da necessidade de outros projetos. Embora sejam ferramentas distintas, o Jupyter Notebook e o Anaconda frequentemente são utilizados juntos. O Anaconda pode ser utilizado para instalar o Jupyter Notebook facilmente, além de gerenciar os ambientes de desenvolvimento e as bibliotecas necessárias para o seu projeto. Essa combinação torna mais simples, para pesquisadores, cientistas de dados e analistas a execução de seus códigos, análise de dados e compartilhamento de resultados de forma mais eficiente. Para você instalar, é só clicar aqui em Download, baixar o arquivo e seguir a instalação
padrão. O Visual Studio Code, frequentemente abreviado como VS Code, é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. Disponível gratuitamente, o VS Code é altamente popular entre desenvolvedores devido à sua leveza, eficiência e suporte a uma ampla gama de linguagens de programação e tecnologias. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento cruzada, compatível com Windows, com Mac e com o Linux. O Visual Studio Code é utilizado não apenas para desenvolvimento web, mas para programação em geral, ciência de dados, aprendizado de máquina, desenvolvimento de aplicativos, entre outras áreas. Sua interface limpa e eficiente, juntamente com a capacidade de personalização e extensão, fazem dele uma escolha popular entre desenvolvedores de todos os níveis de habilidades. Para fazer o download, é só você escolher aqui o seu sistema operacional, no meu caso, o Windows, e ele automaticamente começa a fazer o download. Só que para utilizar o VS Code, você vai precisar fazer o download do Python. Então você vai acessar o site do python.org e vai escolher a versão mais recente do Python para você instalar. E por último, a gente tem o GitHub, que é uma plataforma de hospedagem de código-fonte e controle de versão baseada na web, que utiliza o Git, um sistema de controle de versão distribuído. Ele permite que desenvolvedores colaborem em projetos de software de qualquer tamanho, facilitando o compartilhamento de código, a gestão de mudanças e a colaboração entre múltiplos desenvolvedores de forma eficiente e segura. O GitHub ele é amplamente utilizado por pesquisadores, equipes de desenvolvimento e organizações de todos os tamanhos, incluindo grandes empresas de tecnologia, para gerenciar o desenvolvimento de software e promover a colaboração em código aberto. Ele tem uma interface amigável, tem uma vasta gama de funcionalidades e desempenha um papel crucial na cultura de desenvolvimento de software moderna, facilitando o compartilhamento de conhecimento e o avanço de projetos em tecnologias em todo o mundo. Aqui a gente tem o GitHub do canal, o meu GitHub e essa parte do YouTube está disponível para todos vocês. E aqui eu disponibilizo alguns códigos, várias bases de dados e muita coisa que vocês podem utilizar. No nosso caso, como é que a gente pode utilizar o GitHub para criar novos projetos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um novo repositório. Então eu vou aqui em repositórios e vou criar um novo repositório. Vou colocar como título do nosso repositório o nome do nosso curso. Coloquei Python básico para apostadores esportivos. Vai ser um repositório público. Eu vou adicionar o arquivo README para ele criar o nosso repositório. Ele não pode ser criado vazio. Então vamos clicar aqui em criar repositório. Pronto, criamos o nosso repositório. O único arquivo que ele tem é o README. Como é que a gente pode executar os nossos códigos aqui? A gente pode vir aqui nessa opção Code. Aqui tem duas opções, local ou Code Space. Aqui em Code Space você clica em Create Code Space ou Man. Aqui ele vai abrir a tela do Visual Studio Code, do VS Code, a versão web, que também é uma excelente ferramenta. E aqui a gente pode escrever os nossos códigos da mesma forma que no Google Colab. Aqui a gente tem a opção de utilizar esse fundo branco, eu não gosto. Então a gente vai aqui em temas, Color Theme, e aí eu vou escolher o Dark Visual Studio, que é o padrão que a gente tem. Vou dar um Ctrl L para limpar aqui o nosso terminal. E pronto, aqui a gente tem o nosso terminal, aqui é o nosso README, eu vou fechar. E aqui eu vou inicialmente criar um novo arquivo. Então eu vou aqui, New File. Vou criar um arquivo chamado aula2.py. Automaticamente ele verifica que o nosso código é em Python e ele sugere que você instale a extensão. Aí ele vai instalar a extensão do Python. No nosso código, vamos importar o pandas como PD. Vamos ler um data frame. Vou pegar um data frame lá no Futebol Data.
Aqui eu estou fazendo só para a gente ver como é que a gente pode executar um código diretamente no GitHub e salvar os arquivos dentro do GitHub. Então eu estou pegando aqui uma base de dados da Premier League e eu vou salvar ela como CSV. Então o que é que eu estou fazendo? Estou importando pandas, estou lendo uma base de dados e estou transformando ela em CSV para salvar dentro do meu GitHub. Então é só executar. O pandas é uma das bibliotecas que já vem instalada. Mas se por algum acaso você quiser criar o seu ambiente virtual, também é possível. Então tá aqui, ó, ele salvou. Então a gente tem dois arquivos dentro do nosso projeto. Aula.2 e base.csv. Só que se a gente for lá no nosso GitHub, esses arquivos ainda não estão aqui. Porque a gente tem que dar o commit, né? A gente tem que subir eles para o GitHub. Para a gente subir esses arquivos, a gente precisa dar alguns comandos. O primeiro comando é o git add ponto, e aí a gente vai iniciar o processo de adicionar os arquivos. A gente dá o nosso commit, a gente dá um git commit-m, e a gente precisa colocar uma mensagem, e eu normalmente coloco update. Então, são esses os dois arquivos que vão ser jogados para lá. Então, a gente finaliza dando um git push. Fazendo isso, ele fez o upload para o nosso GitHub daqueles arquivos. O README já tinha sido criado inicialmente e no nosso primeiro update a gente colocou o aula2.py e o base, né, que é a nossa base de dados que a gente acabou de puxar lá do Football Data. Então é isso, pessoal. Dependendo do projeto, a gente vai utilizar o Colab, ou no Jupyter Notebook, ou o Visual Studio Code, ou o GitHub. O Google Colab acaba por ser mais fácil, porque à medida que a gente vai fazendo o código, ele já salva no nosso Google Drive. Mas para quem não gosta do Colab e gosta do Visual Studio Code, a gente também pode utilizar ele dentro do GitHub. Com isso, a gente finaliza a nossa segunda aula do nosso curso de Lógica de Programação com Python para apostadores esportivos. Vejo você na nossa próxima aula.